Vamos lá então para a nossa mensagem de hoje. Nossas mensagens, elas são temáticas, tá? Elas partem a partir de um tema e nós vamos expondo de acordo como se desenvolve a palavra de Deus, e vamos colocando aqui versículos para que os irmãos possam acompanhar. Hoje nós iremos trabalhar a terceira sola, né? A sola gratia, ou somente a graça. A reforma protestante, ela tem base em 5 solas, que nós chamamos, que vem do latim, né? Mas vai ficar mais fácil até para mim pronunciar, vamos falar somente, né? somente a palavra de Deus, somente Jesus Cristo, somente a graça, somente a fé e somente a Deus glória. Hoje nós vamos abordar o tema somente a graça que consola a mente aflita, porque a nossa proposta é justamente essa, é trazer os somentes para a nossa realidade, para como nós podemos lidar com as aflições da mente. Afinal, nós vivemos em um mundo onde somos bombardeados com tantas aflições, né? Com tantas dores, com tantos perigos, com tantos medos, com tantas culpas. Mas antes de falarmos sobre a graça de Deus que consola a mente aflita, nós precisamos voltar a um ponto onde tudo de fato começa. A graça primeiro nos alcança, não nas nossas aflições. A graça de Deus primeiro nos alcança, não nas perturbações da nossa mente, mas ela nos alcança na pior condição possível que podemos nos encontrar, que é a nossa morte espiritual, o nosso afastamento de Deus, a nossa distância de Deus. Foi exatamente isso que incendiou a reforma protestante. Martinho Lutero, que é um dos grandes nomes da reforma, ele compreendeu que a grande necessidade do ser humano não era fazer obras, não era pagar indulgências, não era compensar os seus pecados pelo esforço próprio. Ele percebeu, pela graça, pelo Espírito Santo, que a maior necessidade do homem pecador é a graça de Deus. A graça que perdoa, mediante o arrependimento, mediante a fé em Cristo. Quando Lutero percebeu isso, a alma dele encontrou no Espírito Santo descanso, quando ele leu Romanos 1,17, o justo viverá pela fé. Ele percebeu e entendeu que a paz com Deus não nasce do seu desempenho como homem, não nasce de uma disciplina rigorosa, não nasce das penitências pagas, mas nasce tão somente da graça recebida. E graça significa um presente que é te dado sem você merecer, ou um favor imerecido. A graça justifica o pecador, torna o pecador justo. Ele descobriu que a graça primeiro alcança, nos perdoa, nos traz vida, e só depois essa mesma graça cura a mente aflita, liberta o culpado. Foi então que ele descansou, quando descobriu essa graça de Deus. Ou seja, antes que a sua mente fosse consolada, o seu coração ele foi regenerado. Antes que a sua ansiedade se acalmasse, a sua alma se reconciliou com Deus. E assim foi com ele, também é conosco. Então nessa mensagem de hoje, eu quero que nós possamos entender que a graça nos salva, mas a graça também cura a nossa mente cansada, a nossa mente que é aflita. Então vamos para o primeiro ponto, e você pode até abrir tua Bíblia em Efésios 2:1. A graça que nos tira da morte e restaura a nossa comunhão com Deus. Quando nós falamos assim de graça, o primeiro movimento que as Escrituras revelam não é um comportamento psicológico ou mental, emocional ou circunstancial. É um movimento espiritual. A graça não começa consolando a mente, ela começa ressuscitando aquele que estava morto espiritualmente. Paulo descreve a nossa condição antes de Cristo em Efésios 2:1.
Olha aí na tua Bíblia. Você estava morto em suas transgressões e pecados, mortos espiritualmente, insensíveis a Deus, afastados da presença de Deus. O morto não sente, o morto não enxerga, o morto não ouve, o morto não fala, não tinha acesso a Deus. E é importante lembrarmos disso, porque grande parte de nossas angústias, de nossas culpas, de nossos medos, de torturas na nossa mente, a raiz tem justamente nessa morte espiritual, neste afastamento de Deus. Nós não éramos apenas pessoas feridas na alma, ou pessoas feridas na mente tentando melhorar. Éramos pecadores, separados do Criador, vivíamos longe da fonte da vida. E a Bíblia declara: todos se desviaram, se tornaram inúteis. Romanos 3, versículo 12. Nos desviamos em nossa mente, em nosso coração, em nossa vontade, todos corrompidos. Essa era a nossa condição. Mas, esse mais faz toda a diferença na palavra de Deus. Mas, justamente nessa condição que nós estávamos, mortos para Deus, seguindo o curso deste mundo, separados de Deus, nós não ouvíamos, não queríamos Deus, não desejávamos Deus. Aí a graça de Deus irrompe, a graça de Deus surge, avassaladora. Aí Efésios 2, 4, 5, todavia, Deus, que é rico em misericórdia, pelo grande amor com que nos amou, deu-nos vida juntamente com Cristo. Quando você estava nessa condição, morto para Deus, Deus agiu ricamente com a sua misericórdia sobre a tua vida. Seus olhos se abriram, você teve vida em Cristo. Então perceba, meu irmão, minha irmã, a graça não veio quando nós estávamos tentando melhorar. Ela veio quando não havia nada em nós que desejássemos ou que queria Deus. Ela veio quando estávamos mortos. Ela veio quando nós parecíamos sem direção, sem forças, perdidos nesse mundo, sem Deus no mundo. A graça não espera melhorar para agir. Ela cria vida naquele que estava morto. E quando Deus nos dá vida, algo sobrenatural começa a acontecer conosco. Aqueles que estavam espiritualmente mortos, eles começam a ouvir. Eles começam a ouvir Deus. E a palavra de Deus começa a fazer sentido. Aqueles que estavam mortos, eles começam a enxergar as maravilhas da palavra de Deus como uma verdade. Aquilo se torna real para si. Aqueles que estavam mortos começam a sentir a presença de Deus. Aqueles que antes rejeitavam a palavra, agora desejam ouvir a palavra. Começamos a falar com Deus em nossas orações. Algo impossível para alguém que estava morto, mas para aquele que Deus deu vida, é uma realidade. Pela graça, Ele nos deu vida, e porque agora nós vivemos, nós podemos responder a esse Deus que nos chama. Isso significa reconciliação com Deus, e tudo flui dEle, não nasce do nosso esforço. Não fomos nós que nos aproximamos de Deus, foi Ele que nos deu vida, foi Ele que se aproximou de nós. Romanos 5:8, enquanto ainda éramos pecadores, Cristo morreu por nós. Antes de qualquer mudança emocional, antes de qualquer alívio de culpa, antes de qualquer cura interior, houve algo sobrenatural acontecendo em nossas vidas. Deus nos ressuscitou e restaurou o nosso vínculo com Ele. Ele perdoou os nossos pecados. Agora nós temos paz para com Deus. E aqui é a grande beleza de somente a graça.
A graça faz primeiro aquilo que nenhum homem é capaz de fazer. A graça nos mostra que não é apenas sobre perdão, é nascer de novo e agora na família de Deus. Não é apenas remover a culpa, é nos reconciliar com o nosso Pai. Não é apenas nos tirar da morte, mas é uma nova vida agora alicerçada em Cristo. E aí, então, entendendo esse processo que aconteceu em nós, nós podemos falar sobre as aflições da nossa mente. Porque, meu irmão, minha irmã, todo consolo posterior, toda paz interior, todo descanso emocional, toda paz em sua mente, só é possível porque a graça resolveu o teu maior problema, a tua separação de Deus. Quando Deus nos dá vida juntamente com Cristo, Ele começa a reconstruir o fundamento da nossa existência. Não à toa, a palavra diz que nós nos tornamos uma nova criatura. As coisas antigas ficam para trás. Agora, melhor para a cruz, agora tudo é novo em Cristo. Um fundamento de vida restaurado, aperfeiçoado. E é nesse processo que a mente aflita encontra descanso no Senhor Jesus Cristo. E a gente vai para o ponto 2 então. A graça que nos sustenta e nos consola. Meus irmãos, perceba, a mesma graça que te salvou, é a graça que te sustenta no meio das batalhas da mente. Isso está acontecendo agora conosco. A graça de Deus não é apenas um episódio na nossa vida que acontece e não volta a acontecer. A graça continua em nós, continua trabalhando conosco. A graça de Deus não apenas nos levou da morte para a vida, mas ela nos acompanha nessa nova vida em Cristo, nos ajudando a carregar os pesos, enxugando nossas lágrimas, fortalecendo o nosso espírito. E é por isso que Paulo vai dizer, quando ele estava enfrentando um tormento na vida dele, que é descrito na Bíblia como um espinho na carne. Paulo enfrentava um espinho na carne e ele orava a Deus para que aquele espinho na carne pudesse sair ali da vida dele. Aí de forma surpreendente, em 2 Coríntios, capítulo 12, versículo 9, Deus diz para Paulo: a minha graça é suficiente para você, pois o meu poder se aperfeiçoa na fraqueza. Nós estávamos esperando que Deus pudesse dizer: o que, Paulo? Você, Paulo? Claro, meu amigo, eu vou tirar de você esse espinho na carne, afinal você é o apóstolo, afinal você é o homem de Deus, você sai evangelizando esse mundo antigo. Mas Deus olha para Paulo e diz para ele: Paulo, a minha graça é suficiente para você, pois o meu poder se aperfeiçoa na fraqueza. Essa palavra para Paulo também são palavras que podem se repetir para nós, para todo crente. Talvez você esteja inquieto, assim, o que é o espinho na carne de Paulo? Não sabemos, e graças a Deus porque Ele não colocou, porque cada um pode acabar colocando esse espinho na carne em situações da sua vida, mas seja o que for, inquietações, culpas, pecados, memórias, medos, eu não sei. O fato é que se nós estamos em Cristo, nós ainda vamos enfrentar aflições. Se estamos em Cristo, mesmo tendo sido ressuscitado dos mortos, somos uma nova criatura, ainda vamos enfrentar tribulações nessa vida, a nossa mente ainda pode ficar aflita. Nós vivemos em um mundo onde a Bíblia descreve que esse mundo jaz no maligno. Nessa nossa caminhada, Jesus nos apresenta a uma realidade. Ele diz: nesse mundo vocês terão
aflições. João 16:33. Portanto, ao olhar para a graça que é suficiente para nós, para o poder que se aperfeiçoa na fraqueza, nós podemos dizer: Deus, Ele não promete tirar as lutas da nossa vida, ou as aflições da nossa vida, mas Ele promete o seguinte: eu vou estar com vocês. E talvez para você não seja suficiente Deus estar com você. E se não for suficiente, meu amigo, minha irmã, que miserável homem ou mulher que você é. Se Deus não for suficiente para mim, a presença dEle não for suficiente, o Deus Todo-Poderoso, o Deus Criador dos céus e da terra, que promete estar conosco, se isso não for suficiente, que miseráveis nós somos. O que nós queremos mais da vida? Quando Ele está presente, a fraqueza deixa de ser o fim da nossa história, porque a força dEle começa onde a nossa força, ela termina. Entende isso? Quando você está quando a pessoa diz assim: pastor, eu não tenho mais forças, eu não consigo mais fazer nada, tudo que eu tentei deu errado. Aí a palavra de Deus chega e diz: agora que começa o agir de Deus. Porque quando acaba as tuas forças é quando Deus começa a agir, porque agora você está totalmente rendindo a Ele e levantando as mãos para os céus, e essa deveria ser a nossa atitude: Senhor, eu não tenho na terra, eu não tenho nada além de Ti, Senhor. Nós corremos para Ele clamando por misericórdia, por graça. Então, quantos de nós não passamos por aflições? Quantas madrugadas você já ficou acordado pensando nos problemas? Graças a Deus, Deus está me dando boas noites de sono. Mas eu já vivi boa parte da minha vida acordado à noite, virando de um lado para o outro. Pensamentos que não acabavam. Colocava MasterChef para ver se eu conseguia dormir. Mas graças a Deus, Deus tem me dado boas noites de sono. Quantos de nós, e talvez você aqui, tem enfrentado ansiedade, pensamentos intrusivos, culpas, tristezas, sentimentos tão ruins. E o que nós devemos fazer, como aqueles que saíram da morte para a vida pela graça, o que nós devemos fazer? 1 Pedro 5:7. Lancem sobre Ele toda a sua ansiedade, porque Ele tem cuidado de você. O verbo lançar aqui traz a ideia de colocar algo pesado sobre alguém mais forte. É como se Deus estivesse dizendo: eu sei que você não consegue carregar, coloque sobre mim. E por que colocar sobre Deus? Porque pela graça nós estamos próximos dEle, somos filhos dEle. Se estivesse morto, você jamais se aproximaria de Deus. Se você estivesse morto, você jamais conseguiria lançar para Ele a sua ansiedade. Mas agora não, você tem vida. Mas agora a graça de Deus irrompeu em ti, você agora tem acesso ao Pai, você agora é filho de Deus, então você pode lançar as suas ansiedades sobre Ele. A graça está disponível. Tu acha que aquele que te chamou pela graça vai te deixar sozinho? Tu acha que Deus vai te ressuscitar dos mortos, te colocar no reino do Filho amado e dizer: agora te vira? De maneira alguma. Então o que talvez falte para ti, seja justamente entender que essa graça suficiente, abundante, está hoje na tua vida. A presença de Deus é constante. Salmo
34, versículo 18. O Senhor está perto dos que têm um coração quebrantado e salva o de espírito abatido. Isso significa que mesmo que a tua mente esteja aflita, mesmo que você esteja cansado, o coração quebrantado, o coração que ouve a voz do Senhor, mesmo que teu espírito esteja abatido, e aqui esse espírito não é espírito de Deus, aqui é o espírito, teu espírito esteja abatido, a palavra de Deus diz, o Senhor está perto. Então, meus irmãos, preste atenção numa coisa. Muitas vezes, você está abatido ou aflito na tua mente, talvez não seja um sinal de fraqueza espiritual, ou mesmo um sinal que falta fé. Nós ainda habitamos em um corpo marcado pelo pecado, vivemos ainda em um mundo caído, enfrentamos os ataques do inimigo. O próprio Senhor Jesus disse que esse mundo nós teremos aflição, portanto, a aflição pode acontecer, e ela não quer dizer que ela vai anular a tua fé. Talvez tenha aqui um cristão que esteja passando por lutas e dificuldades, esteja se sentindo oprimido na sua mente, porque talvez pense, por que eu estou assim? Será que me falta fé? O mundo é difícil mesmo. Mas o que nós precisamos entender na graça de Deus, é que justamente na dor, a graça, ela é território fértil, para que possamos depender mais de Deus. Então, antes de você pensar, eu estou sendo derrotado pela minha mente, pense, Deus está próximo de mim, Ele está me sustentando, ao invés de correr para distrações, ao invés de correr para a beira da cama, para o choro, para uma rede preguiçosa, ao invés de correr para a televisão, corra para Jesus. Corra para Deus, porque Ele está perto daqueles que têm um coração quebrantado, aqueles que têm o espírito abatido. A graça consola, porque ela nos lembra que nós não estamos sozinhos. A dor muitas vezes tenta nos convencer do contrário. Quantas vezes talvez você já tenha pensado, ninguém se importa comigo, ninguém me liga, ninguém me vê. Tenho que aprender a sobreviver sozinho. A promessa firme de Cristo em Mateus 28, 20 diz, eu estarei com vocês todos os dias até o fim dos tempos. A presença do bom pastor dizendo, eu nunca vou deixar você. A graça nos consola lembrando que Deus sempre está conosco, mas a graça também nos consola porque ela derrama em nós uma paz que não nasce das circunstâncias, mas da presença de Jesus. Jesus, em João 14, 27, diz, a minha paz lhe dou, não a dou como o mundo a dá. Será que Jesus está mentindo para nós, quando Ele diz que dá a paz dEle a nós? Nós que cremos nele, que nascemos de novo para uma nova vida. Não mente. E se Ele está dizendo que Ele dá essa paz é real para nós. Paulo vai dizer em Filipenses 4:7, a paz excede todo o nosso entendimento, porque ela vai além da lógica, ela vem do Senhor que habita em nós. Então, quando você, olha só como pode parecer ilógico, quando você olha todas as circunstâncias da tua vida e você, meu Deus, que situação terrível que eu estou enfrentando. Aí você eleva seus olhos para o monte, você tem a certeza que o teu socorro vem do Senhor, que fez os céus e a terra. E você descansa nessa certeza, e você tem paz. Não porque as coisas estão favoráveis a você, mas porque você olha para aquele que te dá a paz. E você descansa nele, e nós descansamos nele. Essa é a graça. A graça que conversa conosco na fraqueza, não na nossa força.
Porque Deus não exige que você se aproxime dEle quando você está forte, quando você está vigoroso, quando você é um super crente. Ele se aproxima quando o teu coração está quebrantado, quando você está abatido. A minha graça é suficiente para você, pois o meu poder se aperfeiçoa na fraqueza, disse Deus para Paulo. Fraqueza aqui, irmão, significa dependência. Reconhecer quando nós chegamos no nosso limite e que só Deus pode nos sustentar. Aqui é confiar humildemente nele. É tornar a presença dele visível, palpável e real em nossas vidas. Pastor, isso é possível de acontecer? É, meu irmão. É possível de acontecer. A maior mudança que eu tive na minha vida, há uns 5 anos atrás, foi quando isso aconteceu. O que antes era muita teoria, era muito pregado aqui, era muito falado por mim, e eu incentivava os irmãos a confiar em Deus. Quando foi necessário eu confiar em Deus, eu fui derrotado. Foi mostrado para mim o quanto eu era fraco, o quanto eu era um crente medíocre, porque eu pregava sobre confiança em Deus, mas quando foi necessário confiar em Deus, eu não pude me sustentar. Então o que eu pude fazer foi reconhecer, e humildemente, simplesmente, Senhor, tem misericórdia de mim. E eu pude sentir esse poder palpável, visível e real, que transformou minha vida como pastor, que transformou minha vida como marido, como pai. Mas isso não foi pela minha... Quando eu estava acabado, foi que eu pude me levantar. Não pelas minhas forças, mas pela mão do nosso Pai cheio de graça. Vem, filho amado. Paulo em 2 Coríntios 2,10 diz: quando sou fraco, então que eu sou forte. Não porque Paulo venceu a fraqueza, mas porque a graça sustentou ele dentro daquela fraqueza. Então, se você está se sentindo fraco agora, se você está se sentindo abalado na tua mente, a sua mente está aflita, esse é o momento de você ir para o trono, diante do trono da graça de Deus, e achar nesse trono da graça misericórdia, de buscar a Deus, de se aproximar de Deus, de torná-lo real, palpável na tua vida. E a gente entra no ponto 3. A graça que nos sustenta na caminhada. Se a graça nos salvou, o ponto 1. Se a graça consola a nossa mente aflita, o ponto 2. Agora precisamos ver que a graça, ela está nos acompanhando constantemente em nossa jornada, segurando nossa mão, nos ensinando a viver a maneira correta. Olha só Tito 2, 11 a 12. Tito 2, 11 e 12. Porque a graça de Deus se manifestou salvadora a todos os homens. Ela, a graça, nos ensina a renunciar à impiedade e às paixões mundanas e a viver de maneira sensata, justa, piedosa nesta era presente. Ou seja, essa graça é suficiente, ela não apenas nos salva, ela não apenas traz um consolo para a nossa mente, mas ela também continua conosco constantemente, todos os dias. A graça não é apenas a porta de entrada para a vida cristã, mas é o caminho inteiro da vida cristã. Ela só não nos resgata da morte, mas também nos toma pela mão e diz: vem, segue. Ela nos ensina a forma de viver, ela nos ensina como devemos ser em Cristo, nossos pensamentos, nossos desejos, nosso caráter. Ela nos ensina a renunciar à impiedade, às paixões mundanas. Ela nos molda. Deus não nos recebe quebrado para nos deixar quebrado.
Deus não nos recebe cheio de pecados para que permanecemos cheios de pecados. Ele é como o oleiro que trabalha no barro, que vai refinando, que vai corrigindo, que vai lapidando pelo seu amor, nos ajudando a renunciar às paixões de nossa carne. Ele vai nos moldando para sermos cada vez mais parecidos com Cristo. 2 Coríntios 3,18, Paulo diz: somos transformados de glória em glória. Essa é a graça, fazendo o que nós nunca conseguiríamos fazer sozinho. Ele vai nos mudando, nos aperfeiçoando, nos transformando constantemente. Essa graça, ela também direciona a viver de maneira sensata, justa e piedosa. Ela não simplesmente enxuga as lágrimas dos seus olhos, mas ela aponta o caminho. Ela nos lembra para onde devemos ir. Ela nos lembra quem está conosco e qual o propósito de nossa vida, mesmo em meio às aflições. A graça ilumina nossa mente, nos dá esperança para vivermos esta vida conforme o desejo de Deus. Por isso eu afirmo, meus irmãos, a palavra de Deus afirma: a graça é suficiente para salvar, suficiente para sustentar, suficiente para curar, suficiente para transformar, suficiente para nos conduzir até Cristo. Creia no poder desta graça. E finalmente, o último ponto, ponto 4, a graça também nos guarda. Veja só, a graça é suficiente para salvar, para nos consolar, nos ensinar, nos moldar, nos orientar, nos aperfeiçoar. Mas a graça também, ela guarda nós. Porque na verdade, meus irmãos, é que nós precisamos experimentar o consolo da graça constantemente. Porque nós ainda enfrentamos as fraquezas, as ansiedades, os medos. Talvez alguém pense, uma vez restaurado por Deus, a sua vida está boa, a sua comunhão com Deus, com a igreja, e a pessoa possa pensar: e se eu cair de novo? E se essa ansiedade bater de novo na minha mente? Se esse medo voltar? Se a depressão vier de novo, o que eu posso fazer? Como eu vou agir diante disso? E aqui, a graça, ela brilha. Porque a Bíblia diz que nós não somos nós que seguramos a graça. Não somos nós que pegamos a graça e dizemos: meu precioso. Não somos nós que pegamos a graça e nos abraçamos à graça e dizemos: eu não vou mais largar. É a graça que nos segura. É a graça que nos abraça. É a graça que nos envolve. Judas, versículo 24. Diz que aquele que é poderoso para impedi-los de cair e para apresentá-los diante de sua glória sem mácula e com grande alegria. Isso significa que não é a nossa estabilidade na mente que nos mantém firme, mas é o poder da graça. Não é a nossa força na fé, mas é a fidelidade daquele que nos salvou que vai nos guardar, que vai nos manter vivo para Ele até o fim. Não é a nossa constância emocional, mas é o amor imutável de Deus. Não muda. Se Ele te amou para te ressuscitar dos mortos e dar uma nova vida, te colocar no reino do Filho amado, esse amor não vai mudar. Não muda. Continua o mesmo até o fim. Essa é a graça de Deus. Abundante graça. Naquele mesmo período que eu estava meio pirado na minha cabeça, com medo da morte eu não sei, mas eu entrei num legalismo tão tremendo diante de Deus, e Deus precisou falar ao meu coração através de uma leitura de um livro, que dizia: Deus não vai te amar mais, ou não vai te amar menos. Deus simplesmente te ama, porque Jesus Cristo morreu por você na cruz. Esse é o amor de Deus. É a graça dele que nos envolve. João 18, 24, Jesus diz: ninguém pode arrancá-los da minha mão.
A mão que te salvou é a mesma mão que te sustenta, mesmo em meio a uma depressão severa que precisa de medicamentos. Por mais que você esteja derrotado na tua mente devido a todas as substâncias químicas, fisiológicas, biológicas que estejam acontecendo no teu corpo, você tem que manter tua mente sã e saber que essa graça está te guardando no meio dessa situação. Mesmo quando o teu coração estiver ali agitado, mesmo quando a tua fé estiver tremendo, mesmo quando a mente entrar em guerra, em confusão, mesmo quando o desânimo bater a tua porta, saiba, a graça não te abandona, a graça não larga a tua mão. E é por isso que Paulo pode afirmar com segurança, Filipenses 1,6, preste atenção, aquele que começou a boa obra em você, vai completar, e vai completar até o dia final. Aquele que te chamou das trevas para a luz, aquele que te deu vida, a obra dele vai continuar na tua vida até o final. O que podemos fazer nesse percurso? Descansa nessa graça, nessa maravilhosa graça de Deus. Você não vai perder Cristo por causa do teu cansaço. Você não vai perder Cristo por causa do teu medo. Você não vai perder Cristo por causa da tua ansiedade. Você não vai perder Cristo por causa do desânimo. Você não vai perder Cristo porque Cristo, Ele não perde aquele que são seus. Se você foi ressuscitado, se você estava morto espiritualmente e Deus te deu vida, você está seguro nele porque você é filho dele. Nós somos chamados a descansar nessa verdade maravilhosa, nessa graça suficiente para nos guardar. Pense nisso, meu irmão e minha irmã. Romanos 8:32. Se Deus não poupou o seu próprio filho, mas Ele entregou o filho dele por você, será que Ele vai deixar faltar na tua vida alguma coisa? Será que agora Ele vai deixar de não dar graça para você? No momento da tua fraqueza? Não! Aquele que te salvou não permitirá que você seja derrotado pela ausência de graça. A graça é abundante, a graça não tem fim, a graça estará lá. Para eu concluir, essa graça salvadora, ela não apenas nos arrancou da morte espiritual, mas ela também deu o Espírito Santo para nos consolar. Jesus prometeu em João 14,16, o Pai lhes dará outro Consolador, para que esteja com você para sempre. Ou seja, não é apenas pensar, Deus está aqui presente. É o Espírito Santo de Deus, Ele habita em nós. Nesse mesmo momento, eu já falei isso várias vezes aqui na igreja, eu acho. Eu estava meio com medo de ir para o hospital e de morrer no hospital. E a minha esposa olhou assim para mim e disse, você está com medo de morrer? E eu disse assim para ela, eu acho que não é medo de morrer, mas é deixar vocês sozinhos, a minha esposa mais os meus 2 filhos. E a minha esposa disse assim, amor, se Deus te levar, Ele vai cuidar de nós. Naquele momento, meu irmão, o Espírito Santo que está em mim testificou essa verdade. E o Espírito Santo disse, é verdade, eu vou cuidar. Não posso dizer que eu descansei imediatamente nisso, mas eu fui confrontado com essa verdade. Eu até disse para ela, o Espírito Santo está nos auxiliando, está nos ajudando, está nos mostrando o caminho. 2 Coríntios 1, 3, 4 diz que o nosso Pai é o Pai das misericórdias, é o Deus de toda consolação, que nos conforta em todas as nossas tribulações. E o Espírito Santo é esse consolador, é aquele que vem falar ao nosso espírito, que vai nos ajudar a nos manter firmes e fiéis. Ouça a voz do Espírito, porque existe consolo nas palavras dEle. O Espírito de Deus toca o nosso íntimo, toca o nosso ser, revelando as verdades da sua palavra. O problema é que nós queremos dar mais ouvido a esse corpo mortal, corruptível, a esse coração enganoso, do que ao Espírito Santo que habita em nós, que testifica da verdade. E aí a gente é derrotado.
Como não ser derrotado quando ouvimos o coração que é enganoso? Mas quando o Espírito nos toca pela graça, revelando a verdade, e nós ouvimos a voz do Espírito, há consolo e a paz. E a graça também nos aponta para o futuro. Pedro declara em 1 Pedro 1, 3, 4, para uma viva esperança, e essa viva esperança é o Senhor Jesus Cristo. A Escritura nos aponta para algo que vai além dessa vida. E alguém pode dizer, pastor, será que eu vou passar essa vida toda com, por exemplo, fibromialgia? Será que eu vou viver essa vida toda com essa doença que me incapacita, que me tortura, que traz dor? Eu não sei. O meu Deus sabe, mas eu não sei. O que é solicitado de você hoje é que você confie no Deus que está cuidando de ti, mesmo no meio da fibromialgia ou qualquer uma outra doença. O que eu sei é que a promessa maravilhosa que nós temos, Romanos 8,18, o sofrimento do tempo presente não pode ser comparado com a glória a ser revelada para nós. Ou seja, precisamos saber que a nossa aflição no tempo presente é tão pequena diante da glória eterna que o Senhor tem para nós, e isso vem pela graça. Quando você entende que o que nós estamos vivendo aqui é nada comparado à glória que nos é reservada nos céus, nós podemos enfrentar a ansiedade, a tristeza e o medo, olhando tudo isso como algo que vai ficar nesse mundo que é caído. Porque a nossa promessa é nos céus, onde não haverá mais choro, onde não haverá mais morte, onde não haverá mais mentira, não haverá mais dor, mas haverá a presença do nosso Deus eternamente. A graça que nos salva do inferno é a mesma graça que nos salva da ansiedade, da culpa, do medo, da dor. É a graça que nos faz olhar para o nosso Senhor Jesus Cristo e buscar nele descanso para a nossa alma. Que essa graça seja suficiente para mim e seja suficiente também para você. Vamos orar. Coloca a tua cabeça, sua mente no Senhor agora. O que tem perturbado a tua mente hoje? Qual a ansiedade, qual o medo, qual é a culpa? O que tem tirado o teu sono? O que tem afligido a tua mente, o teu pensamento, o teu coração, o que tem tirado o teu sono? Saiba disso, meu irmão, minha irmã, nada disso, nenhuma das coisas que talvez você tenha pensado é maior do que a graça do nosso Senhor Jesus Cristo. A graça que consola, a graça que nos ensina, a graça que nos molda, que nos revela a verdade, ela é graça suficiente, sempre será suficiente. É uma graça que se apega a nós, uma graça que não nos abandona, e creia nessas promessas. Mas você precisa entender que para poder sentir essa graça, maravilhosa graça, você precisa primeiro solucionar o pior problema que você tem, que é o teu afastamento de Deus. E hoje eu te chamo, creia no Senhor Jesus Cristo como teu único e suficiente Salvador. E que a graça de Deus te tire da condição de mortos e te coloque na condição de vivo, vivo para Deus, vivo para as promessas de Deus. Ó Deus amado, Tu conheces cada pessoa aqui, sabe o que cada um tem enfrentado, ó Deus. Mas hoje, nós somos chamados a olhar para a Tua graça que é suficiente, para a Tua graça que nos basta, para a Tua graça que se aperfeiçoa na nossa fraqueza, olharmos para Ti, Senhor, e encontrarmos descanso nesta maravilhosa graça, Senhor. Ó Deus amado, traga a mente do cansado o alívio, ó Deus amado, pela Tua graça. Traga, Senhor Deus, ao pecador, Senhor, o perdão dos pecados, ó Senhor.
Traga, Senhor Deus, aos que estão abatidos, aflitos, ó Pai amado, a certeza da Tua presença, Senhor Deus, a paz que excede todo o entendimento, meu Pai. Faça a Tua obra em cada um de nós, mas o resultado final para a vida de todos é apenas um: glórias a Deus nas alturas, louvor e honra para Ele para todos sempre. Amém e amém.